Então vamos falar sobre ecologia? Muito bom, legal. Então, vamos conversar então sobre a parte abiótica da ecologia. A parte abiótica da ecologia é aquela que nós relacionamos diretamente com os seres vivos. Vou dar um exemplo: o ar, a água, o solo. Tudo isso faz parte da abiótica, ou seja, que não tem vida. Mas ela é importantíssima para que isto aconteça. Então vamos falar agora sobre a parte biótica. Então o que é o meio biótico? O meio biótico é aquele que tem vida. Então nós vamos partir aqui desde o reino Monera, indo para o protista. Logo depois nós temos aí os fungos, depois nós temos os vegetais e os animais. Lembrando que os vegetais e as algas são de fundamental importância para a produção do oxigênio no ambiente terrestre. Ok? Muito bom, legal. 65 até 70% do oxigênio disponível na atmosfera é produzido hoje por algas. Muito bom, legal. Outra coisa importante é o biótopo. O que é o biótopo? Esse nome que cai muito em prova, né? Ele é o ambiente, mas é o ambiente sem o organismo. Isto. E temos também o que nós chamamos de biocenose. Biocenose é o organismo em si. Então, o conjunto de organismos representa o que nós chamamos de biocenose. Legal, então biótopo mais a biocenose é igual ao ecossistema. Muito bem, legal. Então a ecologia, ela é muito importante para todos, pois ela está diretamente relacionada com os organismos e o meio ambiente. Cuidar do meio ambiente é muito importante, pois só desta forma nós vamos conseguir garantir um futuro com qualidade para os seres vivos. Dependemos também diretamente de que estes seres vivos continuem produzindo a sua matéria orgânica. Então devemos cuidar da água, devemos cuidar do solo, devemos cuidar das plantas e desta forma garantir o futuro do nosso planeta. Acho que em ecologia e meio ambiente, creio que seja isso que nós devemos fazer, né? Temos aí a utilização dos famosos R's, reutilizar, né? Reciclar. Então, tudo isso é muito importante e novas metodologias vão aparecendo para que consigamos, na medida do nosso possível, como seres humanos que somos, fazer com que o ambiente continue sendo preservado. Ok? Então, presta muita atenção nessa aula, faça os exercícios que virão logo a seguir e eu agradeço desde já. Um grande abraço para vocês e muito obrigado. Devemos lembrar também que os seres vivos mantêm relações entre eles, né? Relações que são muitas vezes harmônicas, onde não há prejuízo para nenhum deles, e desarmônicas, onde muitas vezes um desses organismos pode ser prejudicado no seu metabolismo, podendo inclusive levá-lo à morte. Essas relações, vou dar alguns exemplos para vocês bem simples: a simbiose, né? O mutualismo, a predação. Todos estes são, na verdade, relações ecológicas onde os organismos vão se relacionando e vão mantendo uma estabilidade do ecossistema.
ok? Como o próprio nome diz, ecologia é o estudo da casa, é o estudo do meio ambiente, é o estudo da relação dos seres vivos com o ambiente. Então, estudar hoje ecologia é fazer o bem para a natureza, aprender como a natureza lida com o ser humano. Vamos lembrar que ela está há mais tempo do que nós aqui no nosso planeta, né? Primeiro vieram os fatores abióticos. Então, primeiro veio a água, o solo, os continentes, esse movimento de placas tectônicas que acontece. Tudo isso é uma relação muito íntima que a natureza tem para manter o equilíbrio dos ecossistemas, principalmente dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas terrestres, né? Dos aquáticos nós temos o ecossistema marinho e o ecossistema ducícola. O ducícola é aquele que nós chamamos de água doce, que na verdade tem sais minerais. Só que quando comparado com o marinho, a quantidade de sais diluída na água é muito menor. Muito obrigado por você assistir. A importância do solo para os vegetais. A importância do solo para os vegetais está determinada relação que existe entre os minerais e a quantidade de água que existe nesse solo, pois as raízes dos vegetais têm a capacidade, a partir de pelos absorventes encontrados nelas, de absorver esses sais minerais, tornar as células, as primeiras células da raiz, mais concentradas, com maior concentração de sais, possibilitando o que nós chamamos de osmose, ou seja, a entrada de água e subida dessa água para as folhas para que ocorra a famosa fotossíntese. E com a fotossíntese ocorra a produção do oxigênio, né, para a liberação dele no ar através das folhas. O fitoplâncton e o zooplâncton. O que quer dizer isso? O termo plâncton quer dizer flutuador. Fitoplâncton, algas unicelulares que flutuam no ambiente aquático e que servem de alimento para o zooplâncton. Zoo, animal. Quem é o zooplâncton? São micro-organismos nas formas principalmente larvais de animais aquáticos, que ficam também na superfície da água, do ambiente aquático. Esse zooplâncton se alimenta diretamente do fitoplâncton. E o fitoplâncton, por sua vez, através da fotossíntese, produz seu próprio alimento. Então, essa relação ecológica entre fitoplâncton e zooplâncton é muito comum, principalmente nos ambientes aquáticos ducícolas e marinhos. Habitat e nicho ecológico são conceitos fundamentais no conhecimento da ecologia. Apresentam e descrevem relações entre os organismos e o ambiente no qual eles vivem. O habitat é o local físico onde uma determinada espécie vive e encontra as condições ideais para a sua sobrevivência. Um exemplo, encontra alimento, encontra água, encontra o abrigo, encontra o espaço para a reprodução, entre outros. Já o nicho ecológico é a função que esta espécie desempenha dentro de um determinado ecossistema, incluindo sua posição na cadeia alimentar, sendo um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário ou até um decompositor, né? E temos também a sua interação com as outras espécies, ou seja, as suas relações ecológicas. E tudo isso para a boa
e perfeita manutenção do equilíbrio ecológico. Em outras palavras, podemos dizer que o habitat é o endereço de um organismo na natureza, enquanto que o nicho ecológico é a profissão desse organismo na natureza. Os biomas são grandes áreas geográficas do planeta que apresentam características climáticas, geológicas e biológicas semelhantes. São definidos pela combinação de fatores como temperatura, precipitação, ou seja, chuva, solo, vegetação e fauna. Esses biomas podem ser encontrados em todas as partes do planeta. Por quê? Porque o clima é diversificado. Lembrando que o Sol é a nossa fonte de energia, não podemos esquecer disso. Alguns exemplos de bioma incluem a floresta amazônica, que é inclusive o maior bioma tropical do mundo, localizado aqui na América do Sul. Isso apresenta uma rica biodiversidade, com uma grande variedade de espécies, de plantas, animais e até de insetos. Outro bioma é a tundra, região bem próxima das regiões dos polos norte e polo sul, caracterizado por temperaturas extremamente baixas, o solo permanentemente congelado. A vegetação, ela é composta principalmente por musgos, líquens e arbustos de pequeno crescimento. Outro bioma importante é o deserto. Este é árido e seco, não apresenta muita precipitação, ou seja, a chuva é escassa. Eles podem ser encontrados em várias partes do mundo, possuindo adaptações especiais em suas plantas e animais para sobreviver às condições severas da falta de água. A savana, muito conhecida principalmente nos filmes onde nós vemos os leões. Esse bioma apresenta vegetação rica em gramíneas e árvores esparsas, encontrado em regiões tropicais e subtropicais do nosso planeta. A taiga, também conhecida como floresta boreal, é um bioma de floresta de coníferas, ou seja, gimnospermas, temos ali os pinheiros, né? E de regiões frias, como o norte da América do Norte, a Europa e a Ásia, caracterizada por pinheiros, abetos e laricos. As pradarias, esse bioma apresenta uma vegetação herbácea com poucas árvores, encontrado principalmente no clima temperado. Em pradarias são conhecidas por suas vastas extensões de gramíneas e são comuns principalmente na América do Norte. Apenas alguns exemplos de biomas são esses. A preservação e a conservação dos biomas para a proteção da biodiversidade e a sustentabilidade do nosso planeta é de crucial importância. A cadeia alimentar está diretamente relacionada com os níveis tróficos, ou seja, é a relação que existe entre os seres vivos e o seu meio de consumo para a sua sobrevivência. Vamos ver isso um pouquinho mais de perto. No caso dos níveis tróficos, começamos com os produtores, que são aqueles que absorvem a energia, seja ela do sol ou de outros produtos e substâncias, tais como energias químicas. Então, esses são os produtores. Dos produtores se alimentam os consumidores primários, que acabam se alimentando diretamente desses produtores. Esses produtores primários, né, acabam produzindo o seu alimento e, com isso, acabam liberando energia.
Temos então os consumidores primários. Os consumidores primários são os herbívoros, que servem de alimento para os carnívoros, que são os consumidores secundários. Os consumidores secundários servem de alimento para os consumidores terciários, e os consumidores terciários para os quaternários e assim por diante. Temos que lembrar que nesse interim de comunicações e interações entre os seres vivos, principalmente em relação de consumo, existem os decompositores, bactérias e fungos, que devolvem a matéria orgânica para o solo ou para a água. As famosas pirâmides ecológicas. Estas são representações gráficas que mostram a estrutura e as relações tróficas em um determinado ecossistema. Elas podem ser de 3 tipos principais: pirâmide de números, pirâmides de biomassa e pirâmides de energia. A de número indica o número de indivíduos em cada nível trófico desta cadeia. Geralmente a base é composta pelos produtores, seguida dos consumidores e em decomposição dos organismos que fazem a decomposição da matéria orgânica, devolvendo-a ao ambiente. Temos aí também o caso das pirâmides de biomassa, que representam a quantidade de biomassa, ou seja, a matéria orgânica presente em cada nível trófico. A pirâmide de biomassa é composta pelos produtores, seguida pelos consumidores primários, secundários e assim por diante. Normalmente, esta pirâmide também segue a mesma tendência da pirâmide de números. Já a pirâmide de energia representa a quantidade de energia disponível em cada nível trófico. Lembrando que essa energia tende a diminuir à medida de que passamos de um nível trófico para o outro. Ou seja, aquele que se encontra no último nível trófico, ele vai encontrar uma menor quantidade de energia do que aquele que estava logo no começo da pirâmide. As pirâmides ecológicas são importantes ferramentas para nós compreendermos a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. Mostram como a energia e a matéria são transferidas entre os diferentes níveis tróficos e ajudam também a visualizar a interdependência dos organismos em uma cadeia alimentar. Além disso, as pirâmides ecológicas fornecem informações importantíssimas sobre a estabilidade e a saúde de um determinado ecossistema, bem como sobre todas as relações de presa, predador e a eficiência energética contida naquele ecossistema. As mudanças climáticas são variações do clima, na temperatura, na chuva, em escala global, que ocorrem ao longo de um determinado tempo. Podem ser causadas por fatores naturais, como as variações no ciclo solar, ou por atividades humanas, como a queima de combustíveis, principalmente fósseis, que acabam gerando emissões de gases que alteram e causam o efeito estufa. Acaba retendo o calor do Sol e aumenta as temperaturas internas do nosso planeta. As mudanças climáticas têm sido alvo de discussão em vários eventos por cientistas. Por quê? Porque acabam desencadeando problemas ambientais. Então, as mudanças climáticas hoje são o ponto e o centro de determinadas discussões científicas. E é claro que tudo isso pode afetar o desenvolvimento dos organismos e afetar também produtos alimentícios, produção, importação, exportação. Um determinado produtor pode deixar de produzir determinados produtos por causa disso, né?